Agora, quer ver uma coisa assim, que eu acho que continua importante? Sustentação oral, eu gosto de fazer presencial, porque a emoção aflora quando você sobe à tribuna. É diferente você estar no seu ambiente de trabalho normal, fazendo a sustentação oral. Quando você sobe à tribuna, é como se você incorporasse ali um novo ser, um personagem. Pelo menos para mim funciona assim. E existe mais emoção, sem contar que você olha no olho de cada um dos desembargadores que vão julgar, ou se for no Superior Tribunal, no olho de cada ministro, ou ministra que vai julgar aquela matéria. Então eu acho a sustentação oral presencial muito importante. Agora, por exemplo, antes da sua chegada, eu despachei um processo, eu fiz uma reunião virtual com uma desembargadora do TJ, do Tribunal de Justiça. Então se eu tivesse que me deslocar até o Tribunal de Justiça, eu teria me atrasado para esse nosso compromisso aqui desse podcast, mas não. Enquanto eu aguardava a sua chegada, eu fiz um despachei um processo com o desembargador e fiz isso virtualmente. Então, a virtualização, ela é muito importante, sem dúvida nenhuma. Ela contribui para a eficiência do tempo, mas tem algumas circunstâncias que eu ainda acho o contato presencial muito importante. Sem Sim, dúvida nenhuma. eu até lembrei de uma situação quando foi feita uma pergunta para mim aqui sobre as vantagens e desvantagens da audiência tela e da audiência presencial e também sobre a questão relacionada a utilizar as inteligências artificiais para dar um parâmetro na hora de preparar o julgamento. Eu lembrei da situação, muitas vezes, o juiz, né, de primeiro grau, aí eu vou falar do juiz de primeiro grau porque ele está ali em mesa de audiência, ouvindo as partes, ouvindo as testemunhas, e o olhar, a forma como responde, a firmeza como responde, ele pode estar dizendo uma coisa verbalmente e externando outra totalmente diferente. E esse ato de sentir, né, porque sentença é o sentir, e isso a inteligência artificial não vai adquirir nunca. Isso é papel do ser humano. Então, pode ser que ela identifica lá o artigo de lei, o que está escrito ali na palavra seca do que foi respondido. Isso. Mas o sentir, só o magistrado, a magistrada, é que vai ter essa sensibilidade na mesa da audiência, e isso vai fazer a diferença no momento do julgamento. É aquilo que eu falei naquela hora, aquele feeling, né, que o ser humano tem. Isso é muito importante, o feeling. E também na audiência presencial você consegue exatamente isso, sentir, é como você muito bem colocou, doutor Arnaldo. Na audiência presencial você consegue sentir, você vê as partes por inteiro, você vê as testemunhas por inteiro. Na audiência virtual você vê só um retrato falante. É um quadro, né, uma câmera fechada ali no rosto da pessoa, no ambiente em que ela está. Então o que você vê é um retrato falante. Você não vê a pessoa por inteiro, porque tudo é importante. A gesticulação, se ela está mais nervosa ou mais tranquila, se ela tem firmeza no responder ou não. Na audiência presencial você consegue sentir melhor isso do que na virtual. Por isso que eu achei interessante do seu cuidado, quando você entende que a matéria é mais densa, quando entende que é mais complexo, o senhor disse que faz a audiência presencial. O seu feeling decide para que a audiência seja presencial. E eu acho isso importante, realmente. Eu lembrei de uma situação, eu estava em Camaçari, e Camaçari as audiências são bem pesadas. Era difícil eu sair antes de 2 da tarde. E teve uma situação que eu não esqueço nunca. Tinha um senhorzinho e uma senhora, já com a idade um pouco avançada. Era a última audiência do dia e eu estava com fome, era quase 1h30 da tarde. Eu disse, eu não vou fazer mais audiência, eu vou encerrar. E aí ele virou para mim e disse assim, mas doutor, não faça isso não. Eu saí de Itabuna, acordei de madrugada, peguei um carro, me dirigi até aqui, fiquei aqui esperando até agora, o senhor vai adiar. Eu disse, então vamos fazer o seguinte, 30 minutos, o senhor vai almoçar com a sua senhora e eu vou almoçar também, daqui a 30 minutos a gente começa. E fiz isso, fui, almocei, retornei, e audiência pesada, era um cidadão que dizia que trabalhou para ele, com 10 anos nunca tinha recebido 1 mês de salário. Eu achei aquilo muito estranho. E comecei a perguntar, e eu percebia que ele sentado, ele olhava muito para a região da cintura dele. E aí eu perguntei, o que é que o senhor tem aí na sua cintura? Aí ele estava com uma pochete, não, a minha pochete. E o que é que o senhor tem aí nessa pochete? Minha carteira de trabalho. Eu disse,
me dê aí sua carteira de trabalho. Quando ele abriu a pochete, que tirou uma carteira de trabalho, eu vi que tinha outras. Sim. Eu disse, se eu tenho mais de uma, ele tem, eu disse, me dê as outras aí. Ele tinha umas 5 ou 6 carteiras de trabalho. E aí, quando ele me entregou a carteira de trabalho, eu fui olhar o histórico de contratação. E ele tinha, nos 10 anos que ele dizia que era empregado desse senhor, ele tinha diversos contratos com várias empresas. E aí eu entrei no sistema e fui olhar pelo CPF dele e encontrei várias reclamações trabalhistas contra outras empresas no período que ele dizia que era empregado. E aí registrei tudo em ata, mandei juntar na cópia dos contratos na carteira e quando eu terminei a audiência, o advogado dele disse, doutor, complicou, não foi, doutor? Se complicou, doutor. E bem complicado para o senhor. Então, na verdade, esse feeling, esse detalhe, eu não sei se eu conseguiria ter enxergado se fosse uma audiência telepresencial. Sim. E era uma audiência, de certa forma, mais densa, né, com mais detalhes. Tinha uma questão ali de uma sensibilidade muito grande, tinha um casal de idosos ali que se sentiam prejudicados e eu não tive a menor dúvida. Quando eu terminei a audiência, eu já sabia como eu ia julgar o processo. Eu não tive a menor dúvida e essa sensação, esse sentimento que a gente tem em mesa de audiência, só o ser humano tem. Né? Vou repetir mais uma vez. A inteligência artificial, ela vai lhe ajudar, óbvio que ela vai lhe ajudar, mas esse sentimento eu vou passar para ela na hora de confeccionar, ela trazer os dados, eu dizer, olha, é isso, e ela vai me dar uma redação que eu vou ajustar aquela redação. O que é que ela vai facilitar? Tempo. Só o tempo, ela vai encurtar meu tempo, mas o resultado vai ser o mesmo, porque quem está julgando sou eu, o magistrado. Não é o computador que está julgando, não é aquela máquina, não é aquele programa computadorizado que está fazendo o julgamento. Então, eu acho que esta base é a base mais importante, seja para o magistrado, para o advogado, o médico mesmo. O médico, ele tem que ter o conhecimento, ele vai jogar lá no sistema. Eu fiz isso recentemente, eu fiz 50 e poucos exames de sangue, aí eu peguei o resultado e joguei lá na inteligência e pedi para ela fazer. Ela veio e trouxe tudinho, ela fez, afastou o que estava bom e trouxe um resumo do que estava ruim, ainda disse que era que eu tinha que fazer, mas eu fui lá e mostrei ao médico, né? Exatamente. Ele teria que dar a palavra final, senão... Agora, quer ver outra coisa? Eu vou